A gente está focando em o que traz a liderança feminina. Olá, boa Oi, noite. boa noite. Tudo bem, Ah, Elis? bem-vinda. Tudo bem? Tudo Tudo certo. ótimo. Gente, vocês estão. O áudio da Vanessa tá bom para vocês? Dá uma boa noite aí pro pessoal, Vanessa. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Para mim tá ótimo. Alguém faz um ok aí, que daí a gente já começa. Gente, eu estava falando aqui antes da Vanessa entrar que ela é uma executiva e, como todo executivo desse país, desse planeta, tem uma agenda razoavelmente atarefada. Eu já fui, eu tenho clientes que são, e ótimo, Adriana, obrigada. Então, trazer agora, às 19h30, a Vanessa, que mora numa cidade bem grande, que com certeza pegou trânsito, ou talvez até esteja no ambiente de trabalho ainda, para estar com vocês, é um privilégio nosso, Vanessa. Então, eu estou muito, muito agradecida por essa oportunidade de você trazer tua luz sobre esse tema da sensibilidade feminina. Eu que agradeço, Elisa. Agradeço vocês, a Suelen, a Vanessa, toda a jornada D3, que acho que o convite sensacional e o tema sensacional. Adoro esse tema também. Acho que a gente vai ter aqui um bate-papo muito gostoso hoje e acho que vai ser de grande valia. Espero que todo mundo aí goste e participe também. Legal. Pessoal, eu tenho duas sócias num grande projeto de desenvolvimento de líderes, chama Jornada da Liderança D3. E as minhas parceiras, que também uma é Vanessa e a Sueli, elas conheceram esta Vanessa Bernardes aqui quando fizeram juntas um mestrado pela GV, né? Um mestrado em administração. São daquelas meninas jovens que estudam muito, extremamente comprometidas com o desenvolvimento pessoal, profissional e com ajudar a desenvolver outras pessoas, o que é apaixonante a gente ver em pessoas tão jovens e tão dedicadas a estudar e a entregar, né? E eu tive a alegria e a satisfação de ter a Vanessa Bernardes apresentada para mim pela Suelen e pela Vanessa Santos. Então, quando eu fiz o convite para a Vanessa Bernardes, e agora eu vou chamar só a Vanessa, de agora em diante, o pessoal Tá já bom. entendeu que tem duas Vanessas, eu escolhi o tema sensibilidade feminina porque ela é gestora de uma grande corporação, bem grande mesmo, e lida num universo de moda e beleza, um universo que nós temos interesse imenso, um universo corporativo que cresce de forma gigantesca, né? No mundo. E ela é jovem, vocês estão vendo. Ela é uma mulher jovem, é uma mulher que fez as coisas muito cedo na vida, assumiu grandes responsabilidades. Então, a minha primeira pergunta para você sobre ser uma profissional como você é quando isso começou? Em que momento da sua vida, Vanessa, que deu o start, assim, que você se viu, que você olhou para o futuro e disse, eu quero isso, alguma coisa nessa direção? Sim. Primeiro me apresentando assim no geral, meu nome é Vanessa Bernardes, como a Elis já falou, eu tenho 32 anos, sou formada em Publicidade e Propaganda pela PUC do Rio Grande do Sul, tenho mestrado em Administração de Negócios pela FGV de São Paulo e também fiz uma especialização em Gestão de Negócios também pela PUC do Rio Grande do Sul, um pouquinho antes de eu concluir o mestrado também. Então, eu comecei a minha carreira muito cedo, porque eu me formei muito cedo na faculdade. Fui bem, né? Saí do colégio, já entrei na faculdade, já me formei aos 21 anos. E aos 22 anos eu já estava ingressando numa grande corporação, num programa de trainee. Então, esse foi um grande passo. O programa de trainee em si foi um grande start, porque lá a gente, né, tem acesso a diversos treinamentos, a diversas informações, a contato com grandes executivos. E ali começou essa chama, né, ali da liderança, do desenvolvimento de pessoas já aflorar. A partir desse momento, então, na minha carreira, eu concluí o programa de trainee, continuei nessa empresa também do segmento de varejo por mais 6 anos. Eu fiquei 6 anos na mesma empresa. E aí depois veio um desafio, eu fui para São Paulo, fiquei 1 ano e meio fora e depois eu tive a felicidade também de retornar
para essa empresa que eu me formei e tive todos os conhecimentos e toda a formação executiva, que é a empresa que atualmente eu trabalho, uma grande empresa no segmento de moda e beleza. Então, acho que o ponto da liderança em si, que começou a aflorar, acho que foi assim, quando eu comemorei mais a vitória, o crescimento de alguém da minha equipe, né? Quando alguém da minha equipe foi reconhecido, quando alguém da minha equipe estava crescendo, estava evoluindo, quando eu me emocionei mais, quando eu realmente tive ali uma emoção maior, até do que próprias vitórias minhas. Então, acho que é quando é a liderança mesmo de uma forma genuína, sabe? De que tu comemora a vitória, tu comemora o crescimento de outras pessoas. Sem ego, sem competição, sem tu pensar, ai, ele vai roubar meu lugar, ai, ele vai ser maior que eu. Não, né? Porque o papel da liderança é esse. O papel da liderança é tu desenvolver pessoas, é tu realmente, né, ter ali uma equipe forte ao teu lado e tu vê as pessoas crescerem, evoluir e desenvolver. Então, acho que a minha trajetória de liderança ela começou lá no programa de trainee, mas o start mesmo, a grande sacada ali foi quando eu me vi comemorando mais a vitória de alguém da minha equipe do que próprias vitórias minhas. E acho que esse é o ponto da liderança ela ser genuína na sua palavra. Muito, muito interessante. Eu não tinha a menor ideia. Sabe que eu achei que havia alguma coisa assim. Ai, quando era criança, eu vi na novela aquela personagem usando taier. Gente, que resposta extraordinária. Foi quando eu compartilhei, quando eu estive lá num momento em que eu vi alguém ter uma vitória, quando eu vi alguém estar feliz. Vanessa, que bonito, que inspiração. Aí você diz, puxa, eu quero ser líder, porque eu quero fazer isso com mais e mais pessoas. Exato, exatamente. Eu sempre gostei muito de aprender e de ensinar, assim, desde sempre. Tanto que desde sempre estudei e estudar para mim de forma formal ou de forma informal, né? Acho que agora nesse mundo de tecnologia a gente aí tem tanta opção. Mas eu sempre gostei muito de ensinar também, assim, de compartilhar conhecimento, de compartilhar coisas, de orientar as pessoas. Então, eu acho que isso tudo é uma troca, né? É uma troca e é muito positivo sempre. E tudo que a gente consegue dar, sempre a gente tem um retorno e é muito boa a sensação também de tu poder ajudar, de tu poder orientar. Então, acho que vem muito nesse sentido. Eu estou com uma sensação de que você, a qualquer momento, vai dizer assim. Aliás, você já disse nas entrelinhas, né? É, a gente veio ao mundo para estar junto com os outros, para crescer junto com os outros e a gente aprende todos os dias e eu tô com essa sensação porque eu acredito também nisso, né? Inclusive, a Andrea Mendes, que está entrando aqui, uma consultora de empresas, é, principalmente da hotelaria, e a Andrea é uma das pessoas que compartilha dessa ideia com a gente, né? Que a gente cresce no encontro com o outro. Ninguém cresce sozinho. E aí você disse uma coisa que me chamou a atenção, que você diz assim, ainda mais agora nesse momento em que a gente aprende de forma formal e informal. Sim. A questão desse cenário digital, virtual, remoto, das escolas do ensino à distância, do EAD, de todas as plataformas, né? Outro dia, assistindo o Leandro Carnal, ele disse que quando começou a pandemia, ele tinha 2 plataformas configuradas no computador dele. 2. E agora, quando ele gravou esse evento, ele estava com 19 plataformas de ensino à distância no computador dele. Uau! Então, quer dizer, o mundo disse, é por aqui, tem que passar por dentro de um móvel, né? Tem que passar por dentro de um celular, tem que passar por um computador, né? E aí, quando você faz isso, você me traz a ideia
da autonomia de fazer escolhas, de estudar por conta própria. Você falou isso nas entrelinhas. Eu Sim. gosto de estudar, eu gosto de ensinar e eu uso as oportunidades, eu me sinto autorizada para isso. Fala um pouquinho de você se autorizar e depois eu tenho aqui um comentário da Adriana, de você se autorizar para esse crescimento, assim. Sim, eu acho que tem muito também da gente se autoconhecer e saber como que a gente aprende, né? Acho que esse Hum. é um ponto muito importante, assim, às vezes eu me cobrava muito, eu preciso ler esse livro do início ao fim. Mas às vezes a gente não precisa ler um livro do início ao fim. A gente precisa ler uma parte, um capítulo, a gente precisa ler um livro do fim até o início, de forma contrária, virada, que a gente vai aprender melhor. A gente não precisa ler um livro, a gente precisa ver uma palestra no YouTube, a gente precisa olhar um TED, a gente precisa ouvir um audiobook. Então, eu acho que hoje a tecnologia, ela nos proporciona, assim, um caminho tão grande, tão vasto de coisas tão incríveis que nos proporciona a gente experimentar, sabe? Qual é a melhor forma para mim, para eu, Vanessa, aprender? Uhum. É Uhum. ouvindo, é vendo, Uhum. dependendo, eu tenho muito para mim, assim, dependendo do conteúdo, se é um conteúdo mais denso, eu gosto de ler um livro ou ler no Kindle. Se é algo mais leve, algo mais descontraído, eu gosto de ouvir. E esse é o Uhum. meu jeito de aprender. E Uhum. tem pessoas que são de outro jeito. Então, eu acho que essa busca por experimentar, sabe? Uhum. Experimentar, Uhum. experimenta, né? Às vezes não vai dar certo, às vezes vai dar. E aí tu vai achando o teu caminho melhor de que tu aprende mais rápido, de que aquele conteúdo realmente vai fazer diferença para ti. Então, eu acho que a tecnologia faz um papel sensacional hoje e a gente tem que utilizar dela para isso. Concordo plenamente. E como eu gosto dessa possibilidade, né? Da gente aprender em todos os cenários, não tem fronteira, não tem mais fronteiras para o aprendizado, para o conhecimento, para as relações, né? O Adriano Dias, o Adriano te apresentando, ele é um dos nossos curadores de conteúdo da Jornada D3. Ele Oi, é da área Adriano. financeira, você é da área Tudo de bem? varejo, o Adriano é da área financeira. O Adriano está fazendo uma pergunta. Qual o maior desafio da líder executiva, que é casada, que é mãe, nesses últimos meses? Bem, você como liderança tem o teu universo é principalmente feminino, Sim, né? As lideradas por você tem um número enorme de mulheres. Então, vocês sabem do que elas trazem para dentro da empresa nesse momento que a gente está vivendo. sim, sim. Fala. Eu não tenho, não sou mãe ainda, não tenho filhos, mas eu acompanho, né, diversas executivas e também minhas irmãs têm filhos, têm sobrinhos lindos. É, eu acho que o maior desafio aí é a gente conseguir equilibrar todos os pratos, né? E sem deixar a peteca cair. Eu acho que a gente, ser humano e as mulheres têm uma tendência também maior de se cobrar muito, né? De se cobrar a Hum, perfeição, né? Eu tenho que ser uma mulher perfeita, eu tenho que ser uma esposa perfeita, eu tenho que ser uma mãe perfeita, eu tenho que estar maquiada, eu tenho que estar magra, eu tenho que ser uma executiva, desculpa o palavrão, foda. uhum, Eu tenho que, né, ser 100% em tudo. E não é assim, né? Então, acho que não existe isso, não existe a perfeição. E acho que esse é o principal ponto da gente entender isso. Né? Entender que não existe a perfeição e que vai ter um dia que né, vai ser pior num assunto, vai ser mais fraco naquilo, e que tá tudo bem. Tá tudo bem, uhum, porque ninguém é uhum, perfeito, ninguém é Mulher Maravilha, ninguém é super-homem. uhum, E acho que esse momento de pandemia que o André fala, que é o momento que a gente está em home office, enfim, acho que é um momento muito de autoconhecimento também, né? É um momento que eu particularmente tenho tratado muito assim de me autoconhecer, né? Quais são as minhas limitações, quais são como é que a Vanessa pensa, como é que a Vanessa aprende, como é que a Vanessa age, o que que fere a Vanessa, o que que dá medo na Vanessa, o que que não dá. Então, acho que a gente também tem que ir um pouquinho para dentro, porque é uma coisa que até eu e a Elisa estávamos conversando ontem. Eu me lidero antes de liderar os outros.
Então, se eu não tiver esse autoconhecimento em mim e souber quais são os meus medos, quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas fortalezas, como que eu vou liderar os outros se eu mesma não lidero a mim mesma, né? Uhum. Então, esse é um ponto muito importante. Então, eu acho que é não se cobrar. Acho que a gente não vai conseguir equilibrar todos os pratos. Não, não vai, não existe. Então, é realmente a gente aceitar que a perfeição, ela não existe e a gente precisa pegar leve com a gente em alguns momentos. Uhum. Eu imagino que quando o líder cria um ambiente bom na relação com os liderados, ele permite que o liderado chegue até ele de alguma maneira, ou diretamente, ou através do RH, né, através da coordenação que está abaixo, enfim, que a relação seja num flow, que a relação seja num ambiente de composição, de entendimento, né? De benevolência, né? O líder recebe a informação para poder lidar com a informação. Mesmo que você diz, eu não tenho filhos, mas eu consigo imaginar neste cenário. Então, quando eu me coloco como líder aberto às realidades mais diversas que o liderado traz, eu não vou passar a mão na cabeça, mas eu, como liderado, eu vou encontrar uma alternativa para gerir pessoas em situações diferentes, complexas, dentro, naturalmente, de uma grande organização, dentro da legislação, dentro de tudo isso, e oferecendo o suporte que as pessoas precisam, né? Você Empatia, né, disse, Elis? oi? Empatia. Empatia, Empatia, se colocar no empatia. lugar do outro. Isso. Independente E de por que tu não esteja naquela situação, mas tu tentar vestir os óculos do outro em alguns momentos. certo. E por falar em empatia, e essa palavra incrível, é a Vanessa profissional, a Vanessa, o nosso tema aqui é liderança com sensibilidade feminina, é, na tua história profissional, tem algum momento que você se viu assim numa situação complicada, que você achou que aquela situação era muito ruim de encarar e que você precisou tomar para si, assim, identificar, dar um jeito de ter recursos para encarar alguma situação profissional complexa? O que que essa situação te ajudou? Como você fez? E o que você tem para compartilhar com as pessoas sobre como um aconselhamento, uma sugestão diante de problemas, Com desafios? certeza. Acho que aí eu vou citar um grande desafio que eu tive na minha carreira, que foi a mudança de cidade. Uhum. Há 4 anos atrás, decidi aceitar um desafio fora da empresa que eu estava. Eu estava 6 anos na mesma empresa e aceitei um desafio numa nova cidade, numa nova empresa, em que eu comecei, né, do zero, né? Eu tinha que, inclusive, o meu desafio nessa empresa em São Paulo era iniciar uma categoria nova dentro da empresa. Era uma empresa de varejo também, mas de varejo online. Então, era também um desafio aprender algo novo. Então, foi um grande desafio em todos os sentidos, assim, de eu chegar numa empresa, eu até então estava há 6 anos numa empresa, então eu conhecia todo mundo, tinha construído alianças, tinha construído relacionamentos, tinha, né, uma base, uma reputação corporativa consolidada e comecei tudo do zero, numa cidade nova, né, assim, numa empresa nova e começando uma categoria nova na empresa. Então, acho que foi um grande exercício de resiliência, assim, tanto no aspecto profissional quanto no aspecto pessoal, de eu morar sozinha numa cidade nova, longe da família, longe dos amigos. Então, realmente foi um grande desafio e o como superar o conselho disso, né? Acho que é enxergar o copo meio cheio, né? Enxergar Uhum. de forma positiva. Foi um período de extremo aprendizado para mim. Foi um Uhum. período de extremo aprendizado em que eu levo até hoje. Foi o período, inclusive, que eu tomei a decisão de fazer o mestrado, que hoje eu colho frutos maravilhosos. Então, foi realmente sensacional.
assim, trouxe aprendizados enormes. E assim, talvez naquele momento, quando eu estava vivendo, eu, né, enxergava só a parte da complexidade, trazia ansiedade, trazia angústia, mas assim, é importante a gente curtir a jornada, né? Então, não é só o resultado que é importante, né? Todo o caminho é importante. E então, é a gente levar isso e enxergar o copo meio cheio, enxergar as coisas positivas, enxergar os aprendizados que a gente tem ao longo desse percurso e ser resiliente, né? Ser a questão da gente se adaptar à mudança é um desafio constante nesse mundo que a gente está vivendo. Imagina agora, então, nesse cenário de pandemia, está todo mundo tendo, né, que adaptar suas vidas a novas realidades. Então, acho que isso é uma competência, é um skill que a gente vai levar para sempre e que o perfil desse novo profissional, agora que a gente está vendo aí nos próximos tempos, faz muito essa parte da resiliência, da gestão de mudança e da gente enxergar as coisas por uma ótica, por lentes muito positivas. Excelente. A Suelen está fazendo um comentário e em seguida uma pergunta. Ela escreveu assim: ontem estava conversando com um grupo de mulheres e a manifestação das emoções, que é ainda bastante criticada. Como encarar o desafio de mostrar as emoções e manter a credibilidade como líder mulher? Opa, uma pergunta daquelas de... Oi, Su, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Acho que a gente tem que ter uma inteligência emocional, né? Dentro do cenário corporativo. Acho que essa questão da gente também esconder as emoções, esconder o que a gente está sentindo, é algo muito ruim e acaba nos deixando também ali mal internamente. Tem uma coisa que eu aprendi muito também, é a me posicionar, né? Não sair, não engolir sapos, não deixar de falar as coisas que eu tô sentindo. Eu tô numa reunião, eu tô com a minha equipe, eu tô tomando alguma decisão. A gente tem que falar o que a gente tá sentindo, a gente tem que falar a nossa opinião, a gente tem que expor a nossa posição, sim, e não ficar com medo de ficar vulnerável, né? Eu vou me expor, eu vou ficar vulnerável se eu me expor. Não, se expor e dar opinião e contribuir faz parte do trabalho. E eu acho que isso tem o ponto aí que a gente entra no campo da emoção é na assertividade. Acho que a forma assertiva de se comunicar é algo muito importante. Então, tu pode dizer a mesma coisa de 1000 formas diferentes. Tu pode dizer, tu pode colocar uma situação, tu pode colocar uma opinião de 1000 formas diferentes. E aí cabe a gente entender também quem são as pessoas que a gente quer atingir. Qual é o público que está na reunião, qual é o público que está na apresentação, qual é o público que está ali te ouvindo. E calibrar essa comunicação de acordo com o público que tu quer atingir e de acordo com o teu objetivo. Acho que um grande ponto é essencial a gente se preparar, né? Eu entro numa reunião já sabendo o que eu quero. Eu entro numa apresentação já sabendo o que eu quero, né? Eu entro numa conversa com a minha equipe, eu entro numa conversa individual, eu já sei qual é o meu objetivo. Então, esse é um ponto principal, porque com essa preparação prévia de uma conversa, de uma reunião, de uma apresentação, a gente já consegue calibrar essa comunicação. E aí, a emoção também, ela vai ser dosada da forma certa e de acordo com o objetivo que tu tá fazendo aquela tarefa, que tu entrou naquela reunião. Muito. Perfeito. Então, recuperando uns pontos importantíssimos. Ela disse, eu me preparo para a reunião, eu sei o que eu quero obter dessa reunião, qual o resultado, se é uma decisão, não é o resultado que eu quero, que é o que eu estou pensando, mas é o que eu vou buscar dessa equipe, né, Vanessa? E um outro aspecto bastante interessante que ela traz é a inteligência emocional, que inclui ouvir as pessoas, que inclui ter uma linguagem adequada, calibrada para o seu público, né? E eu vejo assim, ó, que as ofensas, elas acontecem nas relações, na comunicação, Vanessa,
quando nós dizemos que o outro está fazendo alguma coisa e o que o outro faz nos prejudica. Agora, se em vez de dizer que o outro agiu mal, eu digo, quando isto acontece, eu me sinto assim. Então, quando eu digo que eu me sinto, eu posso dizer que eu fico triste, que eu sinto raiva, que eu fico com medo, que eu tenho dúvida, porque sou eu que me sinto. Não é o que você fez. É como eu lido com a circunstância. E aí eu assumo a responsabilidade pelas minhas emoções, Suelen, né? Ajudando com isso. Porque as emoções, elas são do ser humano. As decisões acontecem, as decisões são emocionais. A gente justifica as nossas decisões com a razão, mas as decisões, elas são emocionais, Perfeito, concordo. né? Então a gente tem que saber como é que isso vai bater realmente na nossa emoção e que emoção a gente sai desta reunião. E aí, já pegando um gancho, a Elaine está perguntando, como você lida, qual sua ação quando a equipe está desanimada? Como que você, ela usa a expressão, eleva a equipe? Acho que tem várias formas, né? E um ponto que é importante é a gente conhecer muito bem as pessoas e o perfil da equipe, né? Eu já tive equipes mais low profile, eu tive equipes mais agitadas e animadas. Então, aí também tu precisa calibrar a forma de motivação de acordo com esse perfil. Se é uma questão de uma desmotivação individual ou de determinadas pessoas, acho que a gente precisa tratar de forma individualizada e não jogar num grande grupo uma responsabilidade uma questão, um fato que é algo pontual e específico. Então, também faz muito a parte do diagnóstico prévio, né? Da gente olhar o cenário, entender o cenário e ver, é algo de equipe geral ou é algo específico de uma pessoa ou de um grupo de pessoas específico. Se for de algo específico, eu opto sempre por tratar de forma individual. Se for algo que realmente é algo de grupo, aí acho que a conversa, o diálogo é sempre a melhor solução. Não Uhum, tem uhum, outro caminho, né? Acho que uhum, vem aí muitos conceitos que a gente já falou, a empatia, a gente se abrir, a gente se mostrar aberto também, a gente se uhum, mostrar disponível. O líder, ele não pode ser aquele cara que está lá no pedestal e que ele é inatingível. Ele não pode uhum, ser nunca. Ele tem que ser o uhum, cara que está sempre com as portas abertas e que as pessoas podem chegar ali e falar contigo a qualquer momento. uhum, Então, esse é o ponto. Tem que estar próximo da equipe, tem que estar próximo das pessoas e tem que ter abertura para falar e para conversar, porque acho que assim como as pessoas, assim como nós líderes, temos uma expectativa quanto aos nossos liderados, eles também têm uma expectativa sobre nós. Então, é uma via de mão dupla, né? Eu me frustro, mas eles também se frustram. Então, a melhor saída é sempre o diálogo, conversar. uhum, uhum. Sempre, acho que é assim a forma que a gente vai conseguir realmente encontrar os pontos que estão pesando. E aí, depois disso, calibrada. E tem técnicas também, se é uma equipe mais motivada, mais acelerada, mais agitada, depois de uma boa conversa, propor alguma dinâmica, propor alguma coisa assim mais lúdica, também pode ser uma boa saída. Mas o diálogo para todos deita muito a relação. Legal. A Vanessa traz uma expressão aqui que eu gostei muito, que ela diz, tem que estar próximo. Vanessa, só um pequeno detalhe. Caso trave, deu duas travadinhas aqui. Caso trave, eu vou fazer um sinal para Tá, você sair, para voltar. A gente beleza. sempre resolveu até agora assim, mas não está travando mais. Então, é, o Adriano tem uma pergunta, mas antes eu quero fazer um comentário breve. Um dos primeiros contatos que eu tive com o tema liderança, há muitos anos, quando eu comecei a me dedicar a estudar esse tema, eu vi uma frase que eu não lembro de quem é o autor, então eu já assumi ela como minha, né? Já me apropriei dela, mas se eu soubesse o autor, eu diria. E a frase é assim:
tem a ver com essa aproximação que você falou, com essa abertura para o diálogo. Diz assim, o líder assume, não some, né? Muito Um bom. grande problema da liderança é não dar resposta para as pessoas. Quando as pessoas têm um questionamento, quando elas precisam de decisões e o líder não entrega a parte dele, não corre risco, não é ousado, quando ele atribui que ele não pode fazer porque os que são mais importantes, que ele não deixam ele fazer, então quando o líder se torna um queixoso da falta de autonomia dele, gente, desconecta. E não adianta estar escrito no crachá dele que ele é o cara, porque ele não vai conseguir engajamento da equipe, essa motivação. Outro fator que me chamou a atenção é você dizer que assim como você calibra as conversas individuais, você também calibra os grupos. Se um grupo é mais retraído, mais pragmático ou mais dinâmico, você também calibra a relação com eles. Muito bom, gostei muito disso. O Adriano tem outra pergunta. Eu estou tocando um pouquinho porque o pessoal está perguntando. Vai lá, E vai lá. as minhas perguntas estão aqui. O Adriano diz assim: percebe-se ainda sexismo na vida executiva das grandes corporações no nível de gestão, no alto nível de gestão? Adriano, eu vou te dizer pela minha experiência, tá? Eu trabalho numa empresa que tem 60, 70% do quadro feminino. Claro que tem muito do setor, é moda e beleza, mas eu não percebo, tá? Não percebo. Acho que a gente tem ali, na minha vivência corporativa, uma distribuição equilibrada. E eu acho que a gente tem ali um desafio muito grande de estar sempre reaprendendo e buscando esse tema, falando sobre esse tema, porque eu sei que em algumas empresas, em alguns setores, a gente ainda observa esse tipo de comportamento, mas na minha vida corporativa, na minha experiência, eu sempre tive a sorte de ter grandes mulheres inspiradoras ao meu lado para realmente inspirar e proporcionar mais motivação na minha carreira. Então, eu acho que eu também tenho esse privilégio, né? Ao longo da minha carreira, eu tive grandes mulheres inspiradoras que me proporcionaram exemplos aí muito bonitos e muito enriquecedores de vida corporativa. Isso me faz lembrar, o Adriano e eu fomos colegas, ele na área administrativo financeiro, numa empresa de Joinville, e eu na área comercial e marketing. E aí eu fui convidada pela empresa a assumir uma garagem de ônibus. Imagina, ônibus intermunicipais, ônibus escolares, ônibus que faziam fretamento para as grandes indústrias de Joinville. Então eu tinha garagem, oficina, era uma vida completamente diferente. Eram, sei lá, uns 500 motoristas e tal, e não dava tanto, porque a outra empresa que era maior tinha mais que isso, mas enfim. E nesta ocasião, aliás, este título da palestra que eu sugeri para você vem muito inspirado por essa etapa da minha vida. Porque eu fui para um cenário masculino, o oposto do que você faz. E eu identifiquei nessa ocasião que as pessoas me procuravam pela minha sensibilidade feminina. Inclusive, os diretores me colocaram lá por isto. Porque a minha personalidade era o oposto da pessoa que saiu, do homem que saiu do lugar que eu ocupava. Muito E interessante. eu acho que eles foram astutos para dizer, vamos colocar a Elis lá, falante desse jeito, e com a sensibilidade, ela é meio terapeuta, as pessoas entram na sala dela e dizem o que estão a fim de dizer, e ela pede ajuda para resolver, e eu acho que foi algo que eles buscaram, sabe, a respeito meu jeito de trazer o feminino, a sensibilidade feminina para dentro da empresa. E acho que tem uma questão também na sensibilidade feminina, na construção de relações, né? De alianças, de Uhum, relações de longo prazo. Acho que isso uhum, também tem muito aí uhum, uhum. da sensibilidade feminina que a gente traz. E essa questão de relacionamentos, de alianças, é algo muito importante no mundo corporativo, né? Então, acho que a Certeza. gente até sai na frente aí em alguns quesitos, porque a gente tem isso já mais aflorado. Acho que isso é bem bacana. Ó, homens que estão nos assistindo, Eugeninho Góes acabou de dar um oi aí. O Eugeninho é um cara, um empresário extraordinário aqui da nossa região.
E homens que estão nos assistindo, ó, uma das sacadas da liderança feminina é saber fazer alianças. Levem essa lição aí, gostei disso. A Paty está perguntando o seguinte: naquela ocasião que você foi para uma outra cidade, ela diz assim, às vezes a pergunta fica em cima do branco. Qual foi o maior desafio neste novo lugar? Foi ser aceita, né, neste contexto, ou desenvolver algo do zero? Foi desenvolver algo do zero. Acho que ser aceita tem muito a ver também com insegurança, né, com alguma parte ali nossa interna. E acaba que isso eu realmente não tenho na minha personalidade. Eu sou muito segura do que eu faço, eu sou muito segura de quem eu sou, do que eu posso entregar, do meu valor, do que eu acredito. Então, acho que esse ponto foi muito natural, aconteceu de Uhum, forma uhum, natural a aceitação. uhum, Mas entregar algo do zero era um desafio no sentido de ter que construir várias alianças, vários uhum, relacionamentos, várias pontes, todas do zero, para uhum. algo que era complexo naquele início. Então, esse foi o maior desafio e foi muito bacana exercitar essa parte e conseguir depois ver grandes frutos nascendo. Então, foi realmente muito encantador nessa parte. Legal. Ela não falou, mas eu li as entrelinhas. Gente, autoconfiança. Isso. Quando a gente tem autoconhecimento, ou quando a gente busca autoconhecimento, é muito importante a gente identificar em que a gente é autoconfiante. Eu sempre dou como exemplo para os meus clientes os exemplos mais simplórios, que é para a gente ir para a realidade simples, para a simplicidade. Gente, você tem autoconfiança para fazer arroz? Eu tenho, né, Liz? Você tem autoconfiança para fazer arroz para 20 pessoas? E para 50? E para 100? Então, conheça você sabendo qual é o critério da sua autoconfiança. Se você tem autoconfiança na sua cidade natal, se você tem autoconfiança para guiar um carro de um estado para outro, para dirigir em São Paulo, com GPS, sem GPS, GPS está ultrapassado, com o aplicativo, com o Waze, sem Waze. Então, observe assim, onde você se sente confortável, onde você se apropria da tua capacidade de aprender, da tua capacidade de se adaptar, de romper com aquilo que precisar, fazendo alianças, sendo humilde para perguntar, para aprender. Eu entrei numa empresa uma vez que me disseram assim, ó, tu tá liberada para demitir quem tu quiser aqui. Aquela pessoa está aqui não sei quanto tempo, já deu o que tinha que dar, aquela outra não sei o que. Eu falei, não, preciso de toda essa gente que está aqui. Eu tenho que aprender com eles. Eu não posso chegar aqui achando que eu trouxe tudo que a empresa precisa. Não, de jeito nenhum. Eu quero obter bastante deles. E essas pessoas ficaram comigo todo o tempo que eu fiquei lá. Aliás, eu saí, elas ficaram. Né? Então, ninguém é dispensável. Como você disse, não é que ninguém é dispensável. A gente, liderando, pode encontrar e ajudar as pessoas a ocuparem o lugar mais adequado para elas. Adriano, você está dizendo que eu quebrei muitos paradigmas nessa época. Eu preciso ter uma conversa particular sobre isso, porque eu não me lembro muito bem, não, tá? Eu sei que eu aprendi muito da área de finanças com você, de lidar com planilhas, com Excel, com não sei o quê. Você me puxou e eu me virei nos 30. Tem uma pergunta aqui que eu anotei, que eu vou aproveitar aqui. Obrigada, Janice. Janice foi minha colega de aula, está dizendo que eu sempre motivei as pessoas, fico super feliz. É, existe vantagem ou desvantagem de ser mulher? Vantagem ou desvantagem? Acho que não teria que existir, né? Uhum, Não teria que existir. A gente teria uhum, que não trabalhar com esse tipo de distinção, não uhum, olhar para esse tipo de distinção, teria que. É errado existir, né? Mas a gente uhum, sabe que nesse mundo que a gente vive, tem algumas coisas que são ainda estão em evolução e ainda não evoluíram ao ponto de que a gente não tenha mais nenhuma distinção. Então, o certo seria não existir nenhuma vantagem, nenhuma desvantagem, mas existem sim.
Acho que tem muito mais vantagens do que desvantagens, tá? Uhum, uhum, uhum. Mas a desvantagem acho que passa ali por esse excesso de cobrança, de falta de confiança, de insegurança, autoestima. Acho que é um ponto que também, porque a mulher, né, ela é estereotipada há muitos anos, ela é cobrada muitas vezes, há muitos anos agora que a gente, né, vem falando muito sobre isso, mas há anos atrás a gente era muito objetificada. Então, Uhum. esse ponto da aparência física, né? Então, acho que isso é algo que a sociedade está evoluindo, mas ainda precisa evoluir muito mais. E É, como ponto positivo, acho que existem vários, tá? Vários e muito mais. Acho que essa parte da intuição, acho que a intuição feminina é algo incrível e que a gente consegue usar muito no mundo corporativo. A parte de, né? Sempre que eu penso assim, eu olho para alguma coisa, mas deve ter alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nisso. É porque tem. É porque uhum, alguma coisa não tá certa. Então, eu já aprendi, já teve vezes que eu não ouvi a minha intuição e que eu acabei me ferrando, porque tinha uhum. alguma coisa errada. Então, ouvir a intuição e a nossa intuição feminina, acho que ela é muito mais acurada, ela tem um sentido aí que realmente a gente consegue explorar isso e trazer para esse mundo corporativo e trazer para a liderança. E inúmeras vantagens, Elis. Se a gente ficar falando só das vantagens, a gente vai fazer outra live aqui, porque eu acho que eu amo ser mulher, amo ser mulher, amo poder também estar tendo Ô, esse papo Vanessa, eu contigo. vou pegar um gancho teu. O Vai lá. Júnior da Círculo é o diretor de marketing da Círculo Produtos de Artesanato, fios e tal. Júnior, eu vou fazer publicamente aqui um convite para você fazer uma live comigo. Porque você é um homem no universo feminino. O Júnior é diretor de uma empresa enorme, a maior da América do Sul, de fios e de produtos para artesanato, e ele lidera um universo feminino. É um homem. O Júnior, inclusive, sabe fazer tricô. Ele aprendeu e falou: como é que eu vou falar desse negócio sem ir lá e botar a mão na massa, né? Júnior, eu gostaria muito de falar com você sobre a liderança masculina no universo feminino, porque Júnior reúne embaixo de uma tenda mais de 900 crocheteiras trabalhando ao mesmo tempo. E É eles legal. têm essa interação linda com esse público. A Helenita Posebon falou uma frase aqui que eu gostei muito, que Ah, é positivo é a capacidade de ler o que não é dito. Acho que isso é mas, muito, muito legal mesmo. Acho que a mulher ela tem essa sensibilidade da gente conseguir enxergar além, né, do que é só falado, né, da expressão da pessoa, do sentimento que a pessoa tá aquele dia, se a pessoa tá mais para baixo, se a pessoa não tá. Então, conseguir ler também os liderados, além de somente o que é dito, acho que faz parte também de uma das vantagens. Obrigada, Elenita. legal, legal. Helenita é uma executiva com 28 anos em RH, executiva de Porto Alegre. É, a Mariane Fernandes está dizendo, como eu queria ter chamado várias pessoas para participar dessa live. Mariane, essa live vai ficar no meu Instagram hoje. Amanhã ela vai para o Instagram da Jornada D3. Esse que eu deixei fixado ali na seta, aí no rodapé. Nós estamos chegando no final da live e eu lembro assim que as pessoas normalmente, quando vão fazendo mais aniversário na vida, dizem assim: ah, se eu soubesse daquela época que eu sei hoje, né? E tal. Então, existe uma nostalgia em relação de ter começado a fazer antes, né? Então, se você olhasse para trás, pensando em meninas jovens, executivas que estão começando a carreira, que estão nos assistindo aqui, nos filhos de pessoas de executiva como a da Helenita, por exemplo, que está começando uma carreira brilhante, é, e quando você olha para trás, que conselho você daria para aquela Vanessa lá, para que seja aproveitado hoje para alguém jovem que está nos assistindo? E aproveitando já a pergunta, quando você olha para frente, qual é a Vanessa que você está projetando? Tá bem. Então, um conselho para Vanessa lá de trás, acho que é não ter medo de errar. Acho que esse é um ponto muito importante e que a gente se trava muitas vezes por ter o medo de errar. É certo, a gente só vai fazer a apresentação nota 10 depois de fazer 10 apresentações nota 5.
E é esse o aprendizado, essa é a curva de aprendizado. Ninguém vai sair. Eu nunca fiz uma apresentação e amanhã eu vou fazer uma apresentação nota 10. Não vai acontecer. Existe uma curva de aprendizado, existe um termo que a gente fala muito na empresa é horas cadeira, né? A gente precisa ter horas cadeira para desenvolver certas habilidades, né? Então, é importante a gente ser leve quanto ao erro, porque o erro vai acontecer. A questão da gente não desempenhar tanto em alguma habilidade quando a gente está começando a carreira vai acontecer, porque a gente está começando, mas isso faz parte, é a jornada, faz parte. E a gente precisa viver isso para chegar até a apresentação nota 10. Então, não se travar por isso. Não se travar por medo de errar, deixar de fazer. Então se não vai ser perfeito, então eu não vou fazer. Não, tem que fazer, porque é a curva de aprendizado. Fazer, vai fazendo, vai melhorando, melhorando, melhoria contínua, até chegar no nível que realmente é um nível de alta performance. E aí você olha para o futuro e você diz, tá, daqui para frente eu vou investir, continuar investindo no meu autoconhecimento, eu sou colega agora da Elis, da Sueli, da Vanessa e do Adriano. Acho que agora para o futuro e olhando para frente, para a Vanessa da frente, acho que tem muito dessa pegada de ensinar, de fazer, de transformar a vida dos outros. Assim, eu tenho muito esse propósito. Eu quero que as pessoas da minha equipe sejam muito melhores que eu. Muito. Eu quero que eles sejam muito melhores. Então, eu acho que tem muito a ver também com o meu eu, com a minha essência, com o que eu acredito. E isso vem do autoconhecimento constante, né? É algo constante, é algo sempre, dia após dia, a gente vai se conhecendo e vai evoluindo também e vai mudando. Então, acho que a Vanessa do futuro é uma Vanessa que vai estar sempre em constante evolução, em constante aprendizado. Eu não quero nunca parar de estudar, nunca parar de aprender, de me renovar, de me transformar. E também uma Vanessa que não se prende, né? Eu gosto dessa coisa, amanhã eu posso não gostar mais. E tá tudo bem, né? E eu vou mudando, e vou aprendendo, e vou evoluindo. Então, acho que faz parte da gente entender muito bem a nossa essência e faz parte da minha essência também eu querer ensinar os outros e ter pessoas boas e melhores que eu, inclusive, ao meu lado. Parabéns, Vanessa, parabéns. Gente, que incrível a gente ter uma conversa tão enriquecedora com uma executiva tão jovem. Eu fico, assim, encantada, né, com a riqueza do que você trouxe, muito aplicado à realidade. A Elaine está dizendo que live maravilhosa, enriquecedora, muito aplicada à realidade das grandes corporações como onde você está e das corporações e das pequenas empresas também, né? A Kátia, que está aqui, ela é uma líder de um grupo de homens, tem poucas mulheres, tem muitos homens, né? Então ela faz um outro desafio parecido com aquele que eu comentei antes do Júnior. E a questão não é ser homem ou ser mulher. A questão é ouvir, né? A questão é compartilhar, a questão é estar disponível para as pessoas, né? Ter essa disposição interna de mudança, essa disposição interna de aprender para compartilhar, para multiplicar. E me arrepiei quando você disse, eu quero que as pessoas sejam melhor que eu. Eu sou apaixonada por coaching por causa disso. Porque coaching talvez seja a única profissão que é pista de decolagem para os outros. E a gente ajuda os outros a decolar e eles vão. E a gente fica assim, uau, olha só onde ele já está agora. Então, Vanessa, nosso tempo está terminando porque o Instagram ele encerra o nosso tempo daqui a pouco. Então, eu vou deixar esses minutos para você se despedir do pessoal e depois eu te agradeço porque eu quero salvar essa live. Tá bem, gente. Muito obrigada. Obrigada por compartilharem as perguntas, compartilharem os comentários. Adorei estar aqui contigo, Elis. Muito obrigada pelo convite também. As meninas, a Vanessa e a Suelen. E, gente, acho que o caminho é sempre de aprendizado. A gente também trocando ideias, debatendo, buscando soluções, conversando, dialogando. A gente vai continuar sempre evoluindo. Então, muito obrigada.
Minha querida, eu vou pedir para eu e você fazer uma pose. E alguém aí que está nos assistindo, que faz uma fotinho para nós, faz um print de tela e manda para a gente depois. Vamos lá, vamos ficar uns minutinhos assim na pose. Confiando que alguém está fazendo print. Gente, obrigada por tudo, obrigada pela companhia de vocês. Vanessa, obrigada por ter aceito o nosso convite. Essa live vai ficar gravada no meu perfil hoje. Amanhã ela vai ser editada, vai receber aí uma assinatura, uns cortes daqueles boa noites do início, e ela volta para o ID @jornada D3. E a gente volta semana que vem, na terça-feira, 19h30, com a Sueli entrevistando e trazendo mais um tema extraordinário para nós, um tema de muito crescimento que a gente vai anunciar já nos próximos dias. Opa. Beijo grande, Vanessa. Um beijo grande, boa noite para todos. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito, muito grata com o enriquecimento que você trouxe para a nossa live. Tá bom, adorei. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Boa noite, pessoal.